Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição, desta quinta-feira, 27 de março de 2025. Vocês acabaram de acompanhar aqui pela TV, pela Rede Brasil, o futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e Juventude. Corinthians acabou ganhando aí de 2-0 Juventude, então Campeonato Brasileiro Feminino, e por isso hoje nós começamos um pouquinho mais tarde aí a abertura do nosso jornal terceira edição. E queria convidar então vocês para acompanhar o jornal hoje, porque tem muita informação. Nós vamos falar de um caso de um tio que é suspeito de abusar de criança. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes. E hoje à tarde, uma casa pegou fogo, um cômodo de uma casa aqui em Americana, no Jardim Guanabara, pegou fogo e a nossa equipe de reportagem esteve lá acompanhando. E também vamos trazer detalhes de um radar que foi incendiado também hoje. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações. Vamos ter informações do esporte e também nós vamos falar dos 50 anos de comemoração de uma empresa muito conceituada na cidade de Campinas, e vamos falar também da tentativa de um feminicídio, inclusive vai a júri popular na próxima terça-feira. Então acompanhe, fique ligado com a gente, porque nós temos muitas informações aqui para vocês, inclusive na área da cultura. Hoje nós vamos ter um documentário que vai acontecer aí a estreia, o lançamento desse documentário na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouquinho também informações sobre esse assunto. Então fique com a gente, o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando direto dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo pelo canal 14 da sua TV digital. Também pelo canal 8 da Claro Net para 13 cidades da nossa região. E você pode acompanhar pelo nosso streaming, que está lá no nosso portal tododia.com.br. Você também pode conferir os nossos conteúdos nas nossas redes sociais e também no nosso portal, que lá você encontra notícias de toda a região do Brasil, do mundo, sobre cultura, esporte. Então é só você entrar no portal tododia.com.br. Para você participar com a gente, mandar sugestões de pauta, mande aqui para o nosso WhatsApp, 3471-2700, 3471-2700. Vamos começar o jornal hoje, então, falando com notícias policiais e sobre este caso, desse tio que é suspeito por abusar uma criança. O caso ocorreu nesta terça-feira no Jardim Itapuã, em Piracicaba. E quem vai trazer todos os detalhes deste caso é a nossa repórter Cristiane Azanha.
A mãe de um aluno de 2 anos foi acionada pela diretora de uma escola após ele relatar dor nas partes íntimas. O caso ocorreu nesta terça no Jardim Itapuã, em Piracicaba. A criança contou que o tio causou os ferimentos. Ele esteve na unidade de ensino e reagiu de forma transtornada. Falou, inclusive, à unidade de ensino que iria processá-la, segundo o boletim de ocorrência. O menino foi encaminhado à UPA, unidade de pronto atendimento do bairro Vila Cristina, onde foi diagnosticada micção dolorosa. Uma professora relatou que percebeu a queixa de dor do aluno ao dar-lhe banho. Questionado, ele contou que o tio teria sido responsável pelos machucados. Acionados, o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação, inclusive uma psicóloga e uma assistente social do NAPS, Núcleo de Apoio Psicossocial, orientaram o registro do caso na Guarda Civil. A DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, também foi informada. Apesar de os envolvidos irem à delegacia, ninguém foi preso. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. E agora vamos falar, do caso da mulher de 25 anos que morreu em um acidente de moto. Quem vai trazer os detalhes desse acidente é o nosso repórter João Victor Viana. Uma mulher de 25 anos morreu atropelada por um caminhão por volta das 8h10 da manhã desta quinta-feira, na entrada do pontilhão que passa sobre a rodovia Anhanguera, próximo à empresa Goodyear, em Americana. A vítima foi identificada como Elizabeth Vicentini Moreira da Silva. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Americana. Estávamos em patrulhamento pelas proximidades e fomos acionados por terceiros de que havia tido um acidente de trânsito no viaduto. Deslocamos e havia uma moto e um caminhão. A moto perdeu o controle e caiu no eixo do caminhão, sendo vítima fatal, e os demais vão ser apurados pela delegacia. Encaminharemos os fatos. A mulher foi atingida por um dos eixos do caminhão. O resgate foi acionado para o atendimento da vítima, mas no local foi constatado o óbito. O motorista do caminhão não se feriu e junto do veículo foi encaminhado para a delegacia. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Elizabeth Vicentini Moreira da Silva morava na Praia dos Namorados e deixa marido e um filho de 8 anos de idade. Ela estava a caminho do trabalho em uma estamparia localizada no Parque Gramado, em Americana. O trecho onde ocorreu o acidente foi interditado pela Gama até por volta das 10 horas da manhã para os trabalhos de perícia, remoção do corpo e da motocicleta. Em horário de pico, o trânsito no local foi intenso durante a manhã, principalmente nos acessos para a rodovia Anhanguera e para o bairro Antônio Zanaga. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Gente, é complicado. Acidente de moto não tem o que fazer, A pessoa, o motociclista ou a motociclista acaba sendo o para-choque, Na verdade, qualquer batida, qualquer acidente, a situação se agrava, quando a situação é na moto. Agora a gente vai falar de um carro que tombou ao bater em uma caminhonete, gente. Olha só esse caso, você vai acompanhar com o nosso correspondente Igor Sedano. Na manhã desta quinta-feira, 27 de março, uma câmera de segurança flagrou o tombamento de um carro na Avenida Assis Brasil, na Vila Camargo, em Limeira. De acordo com as imagens, um Fiat Stilo trafegava pela avenida no sentido centro, quando colidiu na lateral de uma caminhonete Toyota Hilux que estava estacionada na via e capotou. Em seguida, o carro atingiu um motociclista que trafegava no sentido oposto da avenida. O motociclista foi socorrido por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado para um hospital. A condutora do carro que tombou não ficou ferida. Agentes de trânsito foram acionados e, ao chegarem ao local, precisaram interditar os 2 sentidos da via para a remoção dos veículos. A avenida já foi liberada pelo trânsito. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. As imagens são impactantes, gente? Que susto para motorista e para o motociclista também. E agora a gente vai falar sobre uma tentativa de feminicídio que, inclusive, vai a júri popular do réu, aí será no dia 1º de abril, na próxima terça-feira. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Cristiane Azanha.
O acusado de tentar matar a mulher a tiros em uma espetaria de Nova Odessa vai a júri popular na próxima terça-feira aqui no Fórum da cidade. O caso ocorreu em dezembro de 2023. O réu responde por tentativa de feminicídio. O acusado não aceitava o fim do relacionamento. A vítima, inclusive, já tinha medida protetiva para o afastamento do agressor. Na noite do crime, o réu foi até o estabelecimento que ficava na rua Olívio Bellinati, onde a mulher estava, e atirou em direção dela. A vítima foi baleada no tórax e na mão. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal de Nova Odessa e sobreviveu. Na época, o réu conseguiu fugir. E mesmo após a sua recuperação, a mulher mudou de cidade porque tinha medo do ex-companheiro. O advogado que representa o réu, Giancarlo de Lima, não vai se pronunciar sobre o assunto nesse momento, apenas após o julgamento. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. E dando continuidade aqui nas notícias policiais, olha só, um adolescente foi detido com um simulacro de arma. Quem vai trazer os detalhes é o nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano. Na tarde desta quinta-feira, dia 27 de março, a Guarda Civil Municipal deteve um adolescente de apenas 17 anos que estava com um simulacro de arma de fogo no bairro do Graminha, em Limeira. Nós estávamos no patrulhamento pelo Graminha, à frente da escola do Graminha. O adolescente, ao avistar a viatura, prendeu fuga e conseguiu ser abordado aí um pouco mais à frente, junto com o apoio das equipes de moto. No momento que ele estava correndo, ele retirou o objeto da cintura e arremessou em cima de uma residência, e com ele foi localizado somente um aparelho celular. Ao retornarmos nessa residência, foi verificado aí, junto com a equipe de motos, que constatava ser um simulacro de arma de fogo. Ele alega que era para defesa, né? Mas se fosse para defesa, o simulacro não seria a melhor opção, né? O adolescente foi conduzido até a autoridade de plantão, onde tomou as devidas providências aí quanto a ele, e os objetos foram apreendidos. Conhecidos dos meios, né, nos patrulhamentos dos locais da área do setor 2 aí do Graminha, e a gente já visualizou ele algumas vezes em alguns pontos já conhecidos aí. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. E como eu falei na abertura do jornal, olha só, o equipamento de radar é incendiado. Um homem que então é suspeito de explodir a caixa de comando do radar. Isso aconteceu no Jardim Brasília na madrugada desta terça-feira. Os detalhes você confere agora com Cristiane Azanha. Um homem é suspeito de explodir uma caixa de comando de radar no Jardim Brasília na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Gama, a Guarda Municipal de Americana, ele foi visto aparentemente embriagado em um posto de combustível onde teria comprado um galão de gasolina que teria sido usado para incendiar o equipamento. Ele não foi localizado. De acordo com os agentes, o suspeito chegou no estabelecimento e perguntou qual combustível pegaria fogo mais rápido, álcool ou gasolina. Em seguida, realizou a compra do combustível com galão e depois foi ao local sentido à avenida. Por volta das 2 horas da madrugada, os guardas realizavam patrulhamento de rotina quando teriam ouvido um estrondo vindo em direção ao bairro Parque Universitário. Os agentes seguiram em direção ao local para averiguação e encontraram as caixas de comando elétrico de velocidade estouradas e pegando fogo. Quando os guardas chegaram por aqui, encontraram um forte odor de combustível que aparentava ser gasolina. Ainda é possível ver as marcas do fogo que atingiu tanto aqui a grama quanto o equipamento e ainda marcas antigas que provocadas por algum objeto cortante. O caso foi registrado no plantão policial como danos e o suspeito não foi localizado. A unidade de transporte e sistema viário da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da cidade informou que entrou em contato com a empresa responsável pelo equipamento e já realizou a manutenção necessária. A pasta esclareceu também que não houve danos graves no aparelho e ele seguiu operando normalmente durante a manutenção. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Pois é, né? Enquanto alguns acabam planejando um incêndio como esse, né, planejando incendiar um equipamento de radar, outras situações acontecem por acaso e assustam as pessoas, principalmente quando é numa residência. E hoje à tarde aconteceu um curto-circuito
que atingiu uma residência no Jardim Guanabara, aqui em Americana, e um dos cômodos foi incendiado. E quem vai trazer os detalhes é ela, Cristiane Azanha. Uma casa pegou fogo na tarde desta quinta-feira, por volta das 15 horas, no Jardim Guanabara, em Americana. Não houve vítimas no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um quarto que foi consumido por completo, sendo necessária a presença de 3 viaturas e 7 bombeiros no local. As chamas foram contidas, sendo possível preservar o restante da residência, que foi toda tomada pela fumaça. O aposentado Hilário Ângelo Correia, que morava na casa com o irmão, relatou os momentos de susto. Ele não conseguiu salvar nenhum pertence. No momento eu estava mexendo com a maquita, estava cortando um parafuso de uma carriola e naquele momento talvez deu um curto lá no meu quarto. Como que foi? Como o senhor percebeu o fogo? Eu percebi quando o meu irmão avisou, ele estava no quarto dele, o quarto dele é encostado do meu lá. E aí quando ele me avisou, quando eu olhei pela janela, só vi a língua de fogo saindo para fora assim. A fumaça era tanta que escureceu tudo. As minhas roupas queimou tudo. Cama, meus documentos. O senhor saiu com a roupa do corpo? Só com a roupa do corpo. A Defesa Civil realizou uma vistoria do imóvel e decidiu que os irmãos que moravam na casa não poderiam permanecer no imóvel. Fomos acionados hoje, a Defesa Civil da Americana, de um incêndio que teve aqui na rua do Flamengo, no bairro Guanabara. Graças a Deus não teve nenhuma vítima, mas a casa infelizmente queimou bastante. Segundo o proprietário, foi uma maquita que ele estava pegando e uma sobrecarga na rede elétrica acabou pegando fogo. Mas não teve vítima, já arrumou onde ir o pessoal, né? E não está precisando de nada por enquanto. A casa está interditada, amanhã a Defesa Civil volta novamente e vai se continua interditada, mas por enquanto está dessa maneira. Queimou bastante, prejuízo para eles, mas as vidas são salvas. Os peritos do IC, Instituto de Criminalística, estiveram no local para apurarem as circunstâncias do ocorrido. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Apenas uma correção, né? Não foi apenas um cômodo, mas sim a casa toda foi prejudicada com esse incêndio e, como disse o morador, acabou perdendo tudo, só ficou com a roupa do corpo. Então, foi um incêndio realmente que atingiu, preocupou e a gente tem que tomar cuidado, gente. A gente não sabe, às vezes a gente esquece o gás aberto, né? O curto-circuito no caso de fiação, a gente nunca se sabe, então tem que tomar muito cuidado. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai trazer mais uma informação, continuidade sobre a greve dos servidores em Limeira. E também vamos falar sobre a questão de mulheres, o desemprego que acaba afetando o consumo na economia local. Voltamos já já. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado.
Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Festa do Peão de Paulínia 2025, de 10 a 13 de abril. Shows com Daniel, Luan Santana, Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano, Denis DJ e Ana Castela. Ingressos, acesse festadopeãodepaulinia.com.br. 6h28. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje, quinta-feira, trazendo muitas informações aqui para você que acompanha o Jornal Todo Dia, terceira edição. E vamos abrir então agora esse bloco falando, sobre a continuidade da greve dos servidores de Limeira e que vai ainda se prorrogar para esta sexta-feira. Os servidores então realizaram até inclusive uma caminhada no interior da Prefeitura Municipal na manhã desta quinta-feira. O nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano, vai trazer todos os detalhes. Concedeu o Vale Alimentação aí para toda a categoria. Se der um reajuste decente, nós não estamos pedindo nada de extraordinário. Se o governo quer ficar com uma vingancinha de terra arrasada, isso é um problema dele. Porque olha ali, dói a alma de saber que ele entrou ganhando 85% a mais e nós 5% e zero. Zero no que mais custa caro para as nossas famílias, que é a alimentação. Quero voltar a tomar café! Os sindicatos não têm outra opção, eles não abriram negociação hoje do que dizer da continuidade. Tem algum companheiro ou companheira que quer que a greve se encerre e quer fazer a defesa? E tem os seus motivos para isso? Não. Então a gente vai subir no banquinho. A PUESP, Sindiguarda, é pela continuidade da greve. Quem vota... Calma que vocês não votaram ainda. Quem vota pelo encerramento da greve, levanta a mão. Quem vota pela continuidade da greve, levanta a mão! É isso, se votamos pela continuidade, nós estamos assumindo as responsabilidades dessa greve. Estamos assumindo as responsabilidades, cada um sabe o que é fazer greve e o voto foi pela continuidade. Tem gente levantando mão, alguma coisa? Eu não vou embora. Não. Então quem cuida dessa cidade? Quem cuida dessa cidade? Quem cuida dessa cidade? Isso, somos nós. A gente vai, amanhã estamos de volta, 8h da manhã, faremos uma breve caminhada para mostrar à sociedade que estamos. Subimos e fazemos outra assembleia, porque amanhã sextou. Se eles querem cansar nós, no sol, o tempo todo, sem falar com a gente, essa não vai ser a regra. Traz mais companheiros e companheiras, vamos fechar mais locais de trabalho, para que o prefeito possa ouvir o clamor da nossa categoria. Obrigada a cada um que teve a coragem de estar até aqui. Nicinha, voto na Assembleia agora, os servidores decidiram por mais um dia de greve na sexta-feira. Nesta quinta não teve mesa de negociação, né? O que você traz aí de novidades para os servidores? Amanhã terá uma caminhada também, como que será essa sexta-feira? Isso, amanhã a gente volta para a greve, que a decisão é da continuidade da greve. A gente gostaria que tivesse tido uma mesa de negociação, uma proposta decente. O prefeito sabe que pode fazer uma proposta decente aos servidores públicos
e não fez, e nem abriu mesa de negociação. Então amanhã a greve continua, a gente vai fazer uma caminhada pela cidade e conversar agora à tarde. Vamos nos locais de trabalho, trazer aqueles que ainda não vieram, e a greve segue porque tem recursos para poder fazer melhoria para os servidores, assim como teve para eles aplicarem, né, em seus salários próprios, 85 para o prefeito, 85 para o seu secretariado, tem condições também de fazer 12,87, né, para os servidores públicos. Ô Nicinha, e a prefeitura novamente judicializou a situação, né? Ganhou uma liminar na justiça de 70% dos locais de educação e saúde, mas a gente vê aqui hoje o número maior de adesão dos servidores, né? Tem um número maior de adesão dos servidores hoje, amanhã já tem um compromisso de mais servidores virem, e a greve, a tendência é isso, é crescer. Eu acho que nenhum prefeito deveria tirar a greve da rua com desgaste, sim atender o clamor da categoria. É possível fazer. Então deve aumentar amanhã mais ainda, e a liminar é quem tem que dizer o que nós precisamos cumprir, é o juiz, não fui notificada ainda, e nem a prefeitura diz onde ela precisa desses 70%. Obrigado, Nicinha Lopes, presidente do Sindicel, e aqui a gente vê a movimentação dos servidores, eles já se dispersando, né? Acaba-se perto do meio-dia, e eles voltam amanhã para poder fazer essa caminhada pela cidade de Limeira. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. E a gente vai continuar acompanhando essa situação em Limeira. O nosso repórter Igor Sedano, que é nosso correspondente, vai trazer mais atualizações amanhã para você. Então acompanhe. Vamos falar agora um pouco sobre o desemprego que acaba afetando aí o consumo na economia local, e isso justamente relacionado às mulheres. A nossa repórter Nicole Maia fez uma matéria especial sobre o assunto. No ano de 2024, a Americana registrou um dos maiores índices de desligamento de mulheres desde 2021, totalizando 21.328 desligamentos. De acordo com os dados do CAGED, a Americana registrou em dezembro de 2024 um saldo negativo, referente ao número de contratações menos o número de demissões das mulheres, resultando em um saldo de 559. Os setores com mais desligamentos foram de serviços, com 861, comércio com 444 e indústria com 267. A economista Kelly Carvalho, assessora do Fercomércio São Paulo, comenta como isso pode impactar no consumo das mulheres. A questão do maior desemprego entre as mulheres é uma questão bastante preocupante, porque geralmente as mulheres, elas são as responsáveis, digamos assim, pelo orçamento das famílias, pelo controle das compras da própria casa, do próprio lar, né? Então, diante desse crescimento de desemprego, da falta aí de algumas de oportunidades no mercado de trabalho, que nós sabemos que isso já é histórico, apesar de termos aí uma evolução da mulher no mercado de trabalho, existe aí sim uma preocupação. E o que acontece? Além do que vem acontecendo na economia, nós temos ali a questão, por exemplo, da inflação de alimentos, né? Que é um dos principais fatores que pesam aí no orçamento das famílias. E as mulheres, por exemplo, elas exercem um papel fundamental para poder identificar o que vai comprar, a sua compra do mês, para o seu dia a dia, para a sua família. De acordo com a pesquisa feita pelo Fercomércio, Federação de Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, da qual o Sincomércio, o Sindicato de Lojistas do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, faz parte, mostra que as consumidoras e empreendedoras estão cada vez menos confiantes com a economia, impactando diretamente no consumo. Com juros elevados, com inflação em alta e com todo aí um cenário de pessimismo da economia e de incertezas econômicas, essas mulheres elas ficam com seu planejamento podendo mais apertado, podendo até mesmo incorrer aí possível endividamento, numa possível inadimplência. Então, é uma questão que é bastante preocupante nos dias atuais. A pesquisa mede os índices de confiança do consumidor, que é o otimismo dos quais os consumidores em relação à economia e a sua disposição para consumir. Avalia também o índice de sentimento dos empresários do comércio sobre as condições econômicas e planejamento do futuro, e a intenção de consumo das famílias, que mede a disposição das famílias em consumir
considerada renda, emprego, acesso ao crédito, dentre outras coisas. Juntos, oferecem um panorama de mercado e do comportamento econômico. A economista comenta como isso impacta em uma região onde as mulheres têm mais participação nos setores de serviço e comércio. Além do que vem acontecendo na economia, nós temos ali a questão, por exemplo, da inflação de alimentos, né? Que é um dos principais fatores que pesam aí no orçamento das famílias. E as mulheres, por exemplo, elas exercem um papel fundamental para poder identificar o que vai comprar, a sua compra do mês, para o seu dia a dia, para a sua família. Nesse cenário, Kelly reforça a importância do planejamento financeiro. A importância do planejamento familiar é muito relevante nesse momento. Então, rever todas as contas nesse momento, cortar gastos que são desnecessários, claro, também efetuar aqui, digamos, uma substituição de produtos por produtos similares, que sejam a um preço menor. Então, tudo isso acaba por colaborar, digamos assim, para esse orçamento dessa família que já está bastante apertado. De acordo com o último censo de 2022 do IBGE, a população feminina de Americana representa 51,73% da população local, de 237.240 habitantes. O cenário de desemprego e a desconfiança na economia impacta nas perspectivas de consumo, acesso ao crédito, o nível de consumo atual e compras de bens duráveis. Nicole Maia para a TV Todo Dia. E um evento nesta quinta-feira marcou a comemoração dos 50 anos da Ceasa Campinas. O nosso correspondente Guilherme Pierangeli acompanhou a festa da quarta maior central de abastecimento do país. A Ceasa Campinas completou neste mês 50 anos de existência e um evento nesta quinta-feira marcou a comemoração do aniversário. Em 1972, um decreto definiu a fundação da Ceasa, que começou a operar em março de 1975. Até então, Campinas convivia com uma distribuição de hortifrutigranjeiros improvisada, com produtos espalhados pelo chão, em caminhões, embaixo de lonas ou ainda em locais que não comportavam um volume atacadista. As atividades se concentravam mais no Mercadão e no Jardim do Lago, até serem reunidas no entreposto na rodovia Dom Pedro I. A Ceasa foi crescendo aos poucos. O Mercado de Flores, por exemplo, foi inaugurado em 1995. E com esse crescimento gradual, a Ceasa chegou ao tamanho que tem hoje. A Ceasa de Campinas é a quarta maior central de abastecimento do país e, em algumas épocas do ano, chega a ter a circulação de 15 mil pessoas todos os dias em mercados como o de hortifrutigranjeiros, o Mercado de Flores e outras áreas aqui do complexo. O prefeito de Campinas, Dário Saad, e a presidente da Ceasa Campinas, Valquíria Majewski, demonstraram orgulho pela história do entreposto campineiro e falaram dos planos para o futuro. No primeiro mandato, a gente estruturou o Ceasa, nós fizemos a portaria nova, está já em implementação, uma série de obras aqui. E o mais importante é comemorar, reconhecer o que foi feito nesses últimos 50 anos aqui na Ceasa Campinas e também olhar para o futuro. O futuro da Ceasa é uma Ceasa com mais tecnologia, mais focada na sustentabilidade e também na aproximação dos produtores dos consumidores, através, claro, dos distribuidores, através das grandes redes, supermercados, restaurantes. Então a ideia é que a Ceasa seja cada vez mais tecnológica, cada vez mais possibilitando um ambiente favorável para os negócios aqui nesse setor de hortifrutigranjeiros em Campinas. Em primeiro lugar, um grande orgulho. Estar aqui é um grande presente na minha vida, na minha carreira. Eu venho da iniciativa privada. Conheço muito a cadeia de hortifruti, porque trabalhei no varejo de hortifruti por mais de 20 anos, com alimentação por mais de 30 anos, mas nessa cadeira de presidente da Ceasa é a primeira vez. Isso é uma grande alegria, estar em Campinas, que é uma cidade maravilhosa, com pessoas maravilhosas e numa Ceasa de tanta relevância para o Brasil. Hoje, comemorando 50 anos, não tem como não olhar para o futuro. A gente precisa, sim, olhar para o futuro e esse é o meu objetivo. A gente não vai reinventar a roda. Tudo que foi trazido até aqui vai ser preservado, mas a gente precisa se atualizar. E esse que é o meu propósito. Um passo de cada vez.
né? O sonho é grande, mas é um passo cada vez. Éder Bublitz, presidente da Abracem, a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, afirmou que a Ceasa de Campinas é a melhor do país. São 25 Ceasas, mais de 70 unidades. A Ceasa de Campinas, para mim, é a melhor Ceasa do Brasil, eu considero uma Ceasa extremamente organizada, como falei, com boa infraestrutura, usuários comprometidos, desde o carregador até o permissionário, extremamente comprometidos com o sucesso. Então, e agora, com uma direção bastante empenhada também no sucesso, os próximos 50 anos, se continuar nessa toada, vão ser de ainda mais sucesso. A comemoração realizada nesta quinta-feira contou com a presença de autoridades e também teve muitas atrações para todos que fazem a Ceasa no dia a dia. Os trabalhadores comeram bolo, sorvete, pipoca e tiveram até um show para celebrar meio século de existência da Ceasa Campinas. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Tão pertinho da gente, Campinas, na rodovia Dom Pedro. Vale a pena fazer uma visita lá, não é mesmo? E na tarde desta quinta-feira, gente, o jornalista e escritor Ricardo Lessa foi o convidado especial da 100ª edição do programa Diálogos, que é transmitido aqui pela TV Todo Dia, apresentado aí pelo Anderson Junque, também jornalista. E ele esteve aqui visitando, então vamos acompanhar a matéria dos bastidores, né, dessa vinda, dessa visita e dessa entrevista aqui na TV Todo Dia. Felipe Gomes. Na tarde dessa quinta-feira, o jornalista e escritor Ricardo Lessa foi o convidado especial da edição de número 100 do programa Diálogos, transmitido pela TV Todo Dia. Lessa, que é reconhecido por sua trajetória como apresentador do aclamado programa Roda Viva e por sua mediação de entrevistas com os candidatos à presidência nas eleições de 2018, dessa vez ocupou o papel de entrevistado. Ele conversou com o jornalista Anderson Junque, abordando sua carreira e os projetos que atualmente estão em destaque. É muito legal poder não só entrevistar, né, que a gente ganha muito aprendendo com os entrevistados, mas quando a gente dá a entrevista, a gente estabelece um diálogo, que é uma maneira maravilhosa também de ter essa troca de conhecimento, de aprofundar diversos temas, sabe? Falar sobre a importância, né, dos programas de entrevistas na TV, né? Eu acho que isso é muito importante e a gente tem que preservar muito isso. Lessa está na região para promover o lançamento do documentário A Controvérsia Confederada, uma produção da Associação Mota de Capoeira e Cultura Afro, em parceria com a produtora Apto 21 Filmes. O documentário, que será exibido pela primeira vez nesta quinta-feira no Anfiteatro Municipal Detinha da Gnone, em Santa Bárbara, aborda a história e os conflitos envolvendo a bandeira confederada no município. Eu vim especialmente para assistir a estreia do filme sobre os confederados, aqui em Americana, o filme do meu colega de turma, Denis, que é o diretor do filme. Nós fizemos um curso muito legal sobre roteiro de cinema e aprendemos muito. E eu vim aprender mais um pouquinho vendo o filme dele e conhecer um pouco a história de Americana, né? Eu já ouvi falar, claro, por causa da Rita Lee, que é a mais famosa, acho que, cidadã de Americana, um pouco também da história dos confederados aqui. Conheci também outros lugares onde confederados vieram para o Brasil. Além disso, o escritor aproveitou a ocasião para divulgar seu mais recente livro, O Primeiro Golpe do Brasil, lançado em 2024. A obra analisa um período crucial da história do país e reflete sobre como esses eventos ainda repercutem nos dias de hoje. Meu livro tem um foco no golpe de Estado que aconteceu no Brasil no dia 12 de novembro de 1823. Esse golpe de Estado foi um golpe comandado por Pedro I. Os chefes eram praticamente todos portugueses, chefes dos militares. Eles fecharam a Assembleia Constituinte,
estava reunida na época, e nesse momento eu acredito que se fez um pacto entre monarquia e escravismo que seguiu durante todo o século XIX no Brasil e deixou o país bem mal. Em relação aos seus planos futuros, o jornalista destaca que, por enquanto, sua principal dedicação será a divulgação do seu livro. Eu estou trabalhando muito na divulgação do meu livro agora, do meu primeiro golpe do Brasil, e por enquanto eu estou trabalhando nisso, na divulgação, para depois abrir espaço e pensar num outro projeto. Mas esse é meu grande projeto atual. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Bacana, né? E olha, a nossa equipe de reportagem, inclusive, está acompanhando, né, o lançamento aí do documentário dos Confederados, que acontece no Teatro Detinha, lá em Santa Bárbara do Oeste. Então, a gente vai trazer também todos os detalhes depois para você desse documentário, que inclusive o jornalista Ricardo Lessa veio especialmente para estar acompanhando, né, esse lançamento. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E o César Montagner venceu o segundo turno na disputa pela reitoria da Unicamp e deve assumir, então, o cargo pelos próximos 4 anos. Nosso correspondente de Campinas, Guilherme Pierangeli, tem mais detalhes. O professor Paulo César Montagner, o Cezinha da Faculdade de Educação Física, foi o escolhido pela comunidade acadêmica para assumir o cargo de reitor da Unicamp no período de 2025 até 2029. Ele teve 51,6% dos votos válidos ponderados, superando o professor José Antônio Rocha Gontijo no segundo turno da consulta que foi realizado nesta terça e quarta-feira. Ele venceu em 2 das 3 categorias eleitorais, entre os docentes e entre os alunos. Lembrando que o voto dos docentes tem peso 3, alunos e servidores peso 1. E após o resultado, Cezinha afirmou estar honrado com a confiança recebida e destacou a importância de manter a Unicamp no caminho da excelência acadêmica e científica e disse que o grupo dele, vai trabalhar para continuar a construir uma universidade que valoriza as pessoas, promove debates em todas as áreas do conhecimento e assegura a estabilidade financeira. Então tá aí a fala do Cezinha logo após vencer essa consulta. E agora que a consulta acabou, o Conselho Universitário Consul vai elaborar uma lista tríplice que vai ser enviada ao governador Tarcísio de Freitas e é ele que vai escolher o nome do novo reitor. A tradição indica que é o primeiro colocado, que é definido pela consulta, que é o indicado, que vira o reitor da Unicamp. Se o governador seguir a tradição, então Cezinha será o novo reitor e a posse deverá acontecer na segunda quinzena de abril. O professor Montagner, o Cezinha, é doutor em Educação Física, é professor titular da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ele já ocupou cargos administrativos da universidade, incluindo a direção da FUNCAMP, chefia de gabinete do reitor, e a trajetória dele inclui pesquisa sobre ensino e gestão do esporte,
participação em redes internacionais de pesquisa, entre outros trabalhos executados. E o professor Fernando Coelho assume a coordenação geral ao lado de Montanher. Ele, que é professor do Instituto de Química, né, deverá ocupar esse cargo de coordenador geral da Unicamp, foi eleito na chapa de Montanher. E o professor Coelho tem experiência em química de produtos naturais, já atuou no setor privado antes de ingressar na universidade. Lembrando que a Unicamp é responsável por 8% da pesquisa acadêmica em todo o país e tem um orçamento maior do que muita cidade, 4,2 bilhões de reais para este ano, por exemplo. Além do campus aqui em Campinas, a Unicamp tem camp também em Limeira e Piracicaba, além de colégios técnicos, né, como o Cotil em Limeira, o Cotuca aqui em Campinas, e administra o Hospital Estadual de Sumaré, o HC da Unicamp, entre outras instituições, todas ligadas à Universidade Estadual de Campinas. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Unicamp é referência aqui na nossa região, não é mesmo? Vamos falar um pouco de esporte. Vamos falar do Paulista 3. Foram definidos aí os dias e horários das semifinais. Quem vai trazer os detalhes para a gente é João Victor Viana. A Federação Paulista de Futebol definiu nesta quinta-feira os dias e horários dos confrontos das semifinais do Campeonato Paulista Série A3. O Rio Branco começa a disputa contra o Atlético Monte Azul, jogando em casa às 15h neste sábado. O segundo jogo será em Monte Azul Paulista, no dia 6 de abril, às 10h da manhã. Além de garantir vaga na final da Série A3, os vencedores das semifinais terão acesso garantido para a Série A2 do Campeonato Paulista em 2026. O Tigre da Paulista eliminou o Desportivo Brasil nesta quarta-feira, ao vencer por 3-1 em Porto Feliz. Os gols do Rio Branco foram marcados por Brown, Thiago Ribeiro e Luqueta. Já o Monte Azul se classificou após vencer a Itapirense por 3-2, jogando em casa, no estádio Otacília Patrícia Arroio. O gol da classificação do Azulão saiu aos 52 minutos do segundo tempo com o meio-campista Carlinhos. A outra semifinal será disputada entre Marília e Sertãozinho, com a equipe do Marília fazendo a segunda partida em casa. E assim ficaram marcados os 4 jogos das semifinais. Os 2 jogos de ida acontecerão no sábado. Às 15h, o Rio Branco recebe o Monte Azul no estádio Décio Vita, em Americana. O Sertãozinho enfrenta o Marília às 6h da noite, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. O jogo da volta entre Marília e Sertãozinho será na sexta-feira, dia 4 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. Já a volta do jogo do Rio Branco será no domingo, dia 6, às 10h da manhã, no Estádio Otacília Patrícia Arroio, em Monte Azul Paulista. Quem vencer no placar agregado estará classificado. Em caso de empate em gols nos 2 jogos, a decisão irá para os pênaltis. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E da Série A3, vamos para o Paulistão A4. União conhece também, né? União Barbarense, quais são as datas e horários das quartas de final. Vamos saber com João Victor Viana. Depois de se classificar em primeiro colocado no Campeonato Paulista Série A4, União Barbarense conheceu as datas e horários dos confrontos contra o Colorado Caieiras pelas quartas de final. Os detalhes dos confrontos das quartas de finais do Paulistão A4 foram definidos em conselho técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. O presidente do União, Daniel de Castro, esteve na capital paulista para acompanhar e participar das decisões da federação. As partidas de ida estão marcadas para o sábado, dia 29 de março, e os jogos decisivos acontecem nos dias 5 e 6 de abril. Além de jogarem o segundo jogo em casa, as 4 equipes que se classificaram com a melhor campanha têm a vantagem do empate no placar agregado, ou seja, joga pelo mesmo resultado nos 2 jogos. Diferente do que acontece nas outras divisões, não há disputa de pênaltis na Série A4. Veja todos os dias e horários das quartas de finais da 4ª divisão do Campeonato Paulista. No sábado, dia 29 de março, às 10h da manhã, União Barbarense joga em Caieiras contra o Colorado Caieiras. Às 3h da tarde, o Nacional recebe o São Caetano na capital paulista. O Araçatuba joga em casa contra o Taquaritinga às 5h da tarde. E às 7h da noite, o Paulista enfrenta o Joseense em Jundiaí.
Os jogos da volta acontecerão no outro final de semana. No sábado, dia 5 de abril, às 3 horas da tarde, Taquaritinga e Araçatuba jogam em local ainda a ser definido. São Caetano e Nacional também jogam às 3 da tarde em São Caetano do Sul e às 3 da tarde também Joseense e Paulista se enfrentam em Taubaté. União Barbarense decide a vaga em Santa Bárbara do Oeste no domingo, dia 6 de abril, às 10 horas da manhã, contra o Colorado Caieiras, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E depois de falar dos campeonatos dos profissionais, que tal falar do Amador, a primeira divisão do Amador em Santa Bárbara do Oeste, que começa neste sábado? João Victor Viana. Tem início neste fim de semana o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da Primeira Divisão, competição promovida pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. No congresso técnico realizado no dia 14 de março, foram sorteados os grupos e apresentados todos os detalhes da competição. Neste ano, a divisão de elite do futebol amador barbarense conta com 12 equipes. No grupo A estão Esmeralda, Diretoria, Tremendão, Bélgica, Real PZ e Grêmio Orquídeas, enquanto o grupo B conta com União São Fernando, Unidos da Linha, Zabane, Paysandu, Milionários e Real Ferroviário. Os 4 primeiros de cada grupo classificam-se para a segunda fase, com formação de 2 novos grupos, e o último colocado de cada grupo será rebaixado para a segunda divisão. 6 partidas serão realizadas neste sábado, movimentando 3 diferentes centros esportivos municipais. No Centro Esportivo Municipal Claudemir Martim Daniel Umirzinho, no São Francisco, às 1h45 da tarde, o Unidos da Linha enfrenta o União São Fernando. Às 3h45, o Esmeralda joga contra o Diretoria. No Centro Esportivo José Sanz, no Jardim Pérola, o Paysandu joga contra o Real Ferroviário às 1h45 da tarde e às 3h45 o Bélgica enfrenta o Grêmio Orquídeas. E no Centro Esportivo José Aparecido Rocha, no Laudice, o Zabane enfrenta o Milionários às 2:15 da tarde e às 2:15 o Tremendão enfrenta o Real PZ. Ano a ano, o futebol amador de Santa Bárbara do Oeste se fortalece e ganha maior destaque na região. Em 2024, foram 15 equipes na primeira divisão, 16 equipes na segunda divisão, 25 equipes na terceira divisão e 52 equipes na quarta divisão, totalizando 108 times, além dos times inscritos no Veterano, Masters, Mega Masters e categorias de base. O secretário de Esportes Vinícius Furlan afirma que Santa Bárbara do Oeste tem hoje um dos maiores campeonatos de futebol amador entre todas as cidades do estado de São Paulo. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Vamos torcer pelo amador também, é importante para as cidades da região, não é mesmo? Vamos terminando por aqui já, 7 horas em ponto. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã estaremos de volta com muito mais informação. Amanhã é sexta-feira, teremos aí a agenda cultural para você. Tchau, tchau.